todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo informativo sobre o cenário agropecuário de Santa Catarina. Eu sou Cristiane Decker e hoje mergulharemos nos dados e análises mais recentes do Boletim Agropecuário de julho de 2025. Uma publicação essencial, desenvolvida pelos analistas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri-Cepa. Esse boletim pode ser acessado na íntegra pelo endereço www.observatorioagro.sc.gov.br. É uma ferramenta indispensável para todos que atuam no setor agropecuário catarinense. O nosso objetivo com esse vídeo é desmistificar os números, traduzir as tendências e oferecer uma visão estratégica para que possa auxiliar na tomada de decisões, desde o campo até as políticas públicas. Vamos entender juntos os movimentos do mercado, os desafios superados e as oportunidades que se desenham para o nosso estado nesse importante mês de julho. Começamos o nosso panorama pelo setor de grãos, que continua a ser um pilar da economia catarinense, demonstrando resiliência e capacidade produtiva. Para o arroz, os preços médios mensais ao produtor continuaram caindo entre junho e o primeiro decênio de julho. Comparativamente à safra passada, nesse mesmo período, os preços foram cerca de 41% menores. A estimativa final aponta uma área de 145 mil hectares e um incremento de 12,19% na produção em relação à safra passada, impulsionado por um aumento de 12,54% na produtividade média, que atingiu o recorde de 8,95 toneladas por hectare. Isso se explica por boas condições climáticas, cultivares de alto potencial e investimento em tecnologia. Para os próximos meses, não há perspectiva de elevação significativa dos preços devido à oferta interna elevada e à dificuldade de escoamento no Mercosul. Em Santa Catarina, o preço médio do feijão carioca em junho teve variação negativa de 0,46%, fechando em R$ 158,86 por saca de 60 quilos. Já o feijão preto aumentou 3,99%, fechando em R$ 124,70 por saca de 60 quilos. Valor abaixo do que foi pago em 2024. A primeira safra brasileira foi abundante e a entrada da segunda safra pressionou os preços. O boletim aponta que em julho, com as férias escolares, o consumo tende a cair, aumentando a oferta e retraindo os preços. As boas condições climáticas resultaram em uma safra muito produtiva e com aumento significativo da oferta. A safra catarinense total de feijão chegou a 129 mil toneladas, um incremento de 14% em relação ao ano anterior, com o bom desempenho da primeira safra, compensando a redução da segunda. Em Santa Catarina, a produção na safra 2024-2025 cresceu mais de 25%, alcançando 2,7 milhões de toneladas, mesmo com a redução da área. A produtividade estadual bateu o recorde, com 9,8 toneladas por hectare na primeira safra, a maior registrada na série histórica. O mercado do milho mantém tendência de baixa em julho, acumulando queda de 3,9% apenas nos primeiros 10 dias do mês, após já ter registrado retração superior a 10% desde março. A pressão dos preços decorre da colheita da segunda safra brasileira, que consolida uma produção recorde, gerando excesso de oferta. A recuperação dos preços depende de uma retomada nas exportações e de possíveis adversidades climáticas nas regiões produtoras globais.
Em junho, os preços da soja ao produtor registraram elevação de 2,5% em R$ 122,79 por saca. Mas no início de julho, já sinalizam queda nos primeiros 10 dias, chegando a R$ 128,63 por saca. A confirmação da boa produção na atual safra no Brasil, 2024-2025, é um dos fatores relevantes na formação dos preços. Em Santa Catarina, a área plantada aumentou 2,25%, alcançando 829,2 mil hectares. A produtividade média teve um incremento de 16%, chegando a 3.931 quilos por hectare. Com isso, houve um aumento de 18,59% na produção, totalizando aproximadamente 3,27 milhões de toneladas. No mês de junho, o preço médio recebido pelos produtores catarinenses de trigo sofreu redução, confirmando a tendência de queda. A variação mensal foi negativa em 0,43%, fechando o mês em R$ 75,88 por saca de 60 quilos. O período de entre-safra e a baixa disponibilidade interna de trigo continuam influenciando o mercado. Cerca de 39% da área destinada ao plantio nesta safra já foi plantada. Para a safra 2025-2026, a área plantada de trigo, estimada no estado, está em 101,7 mil hectares, uma redução de 17,34% em relação à safra anterior. Com uma estimativa de produtividade média de 3.538 quilos por hectare, a produção estadual deverá chegar a 359,8 mil toneladas, volume que representa uma redução de 16,77%. O setor de grãos de Santa Catarina continua a demonstrar sua capacidade produtiva, mas enfrenta os desafios de preços com o aumento da oferta. É um cenário de planejamento estratégico para o futuro. Agora, vamos focar na diversidade e no dinamismo da fruticultura e hortaliças, segmentos que contribuem significativamente para a economia local e a mesa dos brasileiros. O mercado da banana em Santa Catarina, entre maio e junho de 2025, foi caracterizado pela desvalorização dos preços ao produtor. A banana caturra caiu 25,3% e a banana prata 16,4%. A expectativa para julho é de valorização para a banana caturra devido à redução da oferta e para a banana prata é de manutenção dos preços devido à concorrência com outras frutas da época. No mercado nacional, as bananas nanica e prata tendem a se valorizar em julho, pela redução da oferta devido às baixas temperaturas. Nas exportações, o volume brasileiro de banana de janeiro a junho foi de 43,8 mil toneladas, com crescimento entre 2023 e 2024. Santa Catarina se destaca representando 50% do volume brasileiro exportado em 2025. Obtendo uma ampliação de 103% em comparação a 2024 e de 5,4% em relação a 2023. A estimativa de produção de banana em Santa Catarina é de um aumento de 17,5%, isto é, 768 mil toneladas na safra 24-25. O preço pago ao produtor de alho em julho teve significativo aumento de 18,93%, atingindo R$ 20 o quilo. Esse comportamento é esperado para o período, com o final da safra no sul do país e a espera pela entrada no mercado da safra do centro-oeste. Isso reflete
e mais de 11% de aumento no preço no atacado. Em Santa Catarina, 43% da área estimada já foi plantada e as demais estão em implantação. A condição das lavouras é considerada boa a muito boa. E a estimativa de produção no estado se mantém em 7,76 mil toneladas. No primeiro semestre, as importações brasileiras de alho foram de 98,70 mil toneladas, ou seja, 6,35% maior que no mesmo período do ano passado. Sendo os principais fornecedores a Argentina, a China e o Egito. A cebola, depois de um aumento significativo de 59,79% em maio, atingiu R$ 36,72 o quilo. Em junho, as cotações passaram para R$ 30,29 por saca de 20 quilos, uma redução de 21,22% em relação a maio, puxada pela elevada oferta interna. No atacado, houve retração de 7,35%. O plantio da safra 25-26 já está em 10% da área estimada, com destaque para o aumento do uso do semeio direto. As condições das lavouras são boas. No primeiro semestre, o Brasil importou 133.985 toneladas de cebola, uma redução de 46,35% em relação ao ano passado. A Argentina e o Chile foram os nossos principais fornecedores. Finalmente exploramos o setor da pecuária, que em Santa Catarina é sinônimo de excelência e liderança em diversos segmentos, apesar dos desafios globais. O preço médio do boi gordo em Santa Catarina nas 2 primeiras semanas de julho manteve-se estável em relação ao mês anterior, com oscilação de 0,01%. Contudo, a tendência é de queda na maioria das regiões e o mês provavelmente encerrará com variação negativa mais expressiva no preço médio estadual. Quando se compara o valor atual ao do mesmo período do ano passado, corrigido pelo IGPDI, observa-se um aumento expressivo de 28,3%. Esse cenário é explicado pela oferta remanescente de animais a pasto no mercado nacional e pelo aumento de bovinos engordados em confinamento. A queda nos preços do milho e a manutenção de patamares de preços superiores ao do ano passado ampliam as margens de lucro e estimulam o aumento de animais confinados. Santa Catarina exportou 76,4 mil toneladas de carne de frango em junho, com quedas de 6,3% em relação a maio e de 17,3% na comparação com junho de 2024. As receitas também caíram, devido aos embargos após a detecção de um foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul em maio. No acumulado do primeiro semestre, Santa Catarina exportou 573,1 mil toneladas, com receitas de 1,18 bilhão de dólares, altas de 1,8% e 9,9% respectivamente em relação ao mesmo período de 2024. Santa Catarina foi responsável por 24,4% das receitas das exportações brasileiras de carne de frango em 2025. A tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ter impacto direto insignificante sobre a cadeia avícola catarinense, já que o país foi destino de apenas 0,003% do frango do ano passado. As exportações de carne suína de Santa Catarina somaram 69,8 mil toneladas em junho, representando altas de 17,9% sobre maio e de 25,3% ante junho de 2024. As receitas atingiram 178 milhões de dólares, crescimento de 20,7% em relação ao mês anterior e de 38,2% na comparação com junho de 2024. Os valores registrados em junho representam o melhor resultado mensal de toda a série histórica em receitas e o segundo melhor em volume. No acumulado do primeiro semestre, Santa Catarina exportou 369,2 mil toneladas, com receitas de 904,1 milhões de dólares,
altas de 11,5% e 21,6% em relação a 2024. Este é o melhor resultado de toda a série histórica para o primeiro semestre, impulsionado pela demanda asiática e por preços mais altos. Santa Catarina foi responsável por 53,2% das receitas das exportações brasileiras de carne suína de janeiro a junho deste ano. Em Santa Catarina, a oferta aparente de leite no primeiro trimestre de 2025 totalizou 810,15 milhões de litros, volume 9,11% menor em relação ao mesmo período de 2024. Apesar dessa retração pontual, o total ofertado ainda se manteve 11,5% acima do registrado em 2020. As importações recuaram para apenas 2,99% no início de 2025. No comércio exterior, as exportações catarinenses de lácteos em junho de 2025 somaram 95 toneladas, um crescimento expressivo de 44% em relação a maio e de mais de 1.200% frente a junho de 2024. Já as importações caíram em 35% em relação a maio e 86% frente a junho de 2024. Em relação aos preços pagos aos produtores, houve uma redução nominal de 13 centavos por litro, em comparação a maio, chegando a R$ 2,53 nos primeiros dias de julho. A boa notícia é a melhora na relação de troca entre o leite e os principais insumos da atividade, com quedas de 52% no milho, 50% no farelo de soja e 34% na ração para vacas em lactação, se comparado com abril de 2021, reforçando assim o poder de compra dos produtores. Apesar da retração da oferta pontual, a que se devem os ganhos em produtividade e custos do setor leiteiro? O presidente do Conceleite de Santa Catarina, José Carlos Araújo, falará sobre a ótima posição que o Brasil ocupa na produção de leite e as estimativas do setor para Santa Catarina. Dá-se a esse número, esse ranking onde Santa Catarina se coloca, a região oeste, meio oeste e a extremo oeste de Santa Catarina. Regiões essas que estão representando aí 70% da produção do estado. Bem, isso se dá principalmente ao médio produtor de leite, que são realmente os profissionais do leite. Precisa ter eficiência, precisa ser tecnificado, precisa ter sanidade e genética no seu rebanho. Porque o médio produtor ele é limitado em volume de terra e até mesmo em número de animais. Então ele precisa ser realmente o profissional do leite. E Santa Catarina tem, então, na sua grande maioria de produtor de leite, o médio produtor. Mesmo que há algum tempo atrás, Santa Catarina tinha aproximadamente mais de 40 mil produtores de leite. Hoje, muito menos de 20 mil produtores de leite. Isso se dá à eficiência dos produtores. Menos produtores, menos animais, menos terra, mas com mais produção. Isso se dá exatamente a essa eficiência que Santa Catarina dispõe dos seus produtores. Com isso, se tem hoje mais de 3.800 litros de leite vaca ano, nós conseguimos aqui no nosso estado, diante de toda essa eficiência. Muito mais que a Argentina, que se tem hoje em torno de 3.000 litros vaca ano, e o próprio Uruguai, que hoje se produz aí em torno de 2.600 litros vaca ano. Então, nota-se que realmente Santa Catarina tem eficiência, tem eficácia, e seus produtores têm tecnificação nas propriedades. Tá? Bem, nós produtores de leite de Santa Catarina, ou do Brasil, posso dizer, somos realmente produtores bastante eficientes. E também somos bastante teimosos, porque nós amamos nossa atividade de produtor de leite, amamos nossas vacas e sentimos muita satisfação em ver nossos produtos na mesa da população. A pecuária catarinense, com sua impressionante liderança nas exportações de suínos, a gestão de desafios no setor de aves e a otimização de custos na produção de leite, continua a ser um setor estratégico para a economia do estado. Ao finalizarmos esta análise aprofundada do Boletim Agropecuário de julho de 2025, fica evidente a dinâmica e a resiliência do agronegócio catarinense.
Vimos que, apesar das flutuações de preços nos grãos, desafios em algumas hortaliças, o impacto da gripe aviária nas exportações do frango, o nosso estado continua a se destacar por sua capacidade produtiva, pela otimização de processos e, especialmente, pela liderança absoluta nas exportações de carne suína, que neste mês atingem recordes históricos. Esse boletim é mais do que um conjunto de números, é um mapa que nos orienta sobre as tendências e nos permite planejar o futuro do agronegócio catarinense. E mais uma vez convidamos você para acessar a versão completa do boletim em www.observatorioagro.sc.gov.br. Lá você encontrará uma análise ainda mais detalhada. Mantenham-se informados e planejem com sabedoria e continuem impulsionando o agronegócio de Santa Catarina, para que continuemos a apresentar novos patamares de sucesso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!